Salve pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui de hoje vamos analisar mais um caso de pergunta horária, onde a pessoa me fazendo algum tipo de pergunta, eu abro um mapa para aquela pergunta e tem uma resposta, certo? Esse tipo de horário é muito comum para muitas pessoas, às vezes, que têm a necessidade de saber mais sobre o seu relacionamento. Então, por exemplo, problemas relativos à traição, se a pessoa gosta de você ou não, etc. Nesse aqui, a pessoa me perguntou se o namorado dela estava traindo ela. O namorado dela tinha sumido, passou um tempo fora e perguntou se ele estava traindo ela e pelo horário nós conseguimos descobrir. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e em terminar, em responder esse tipo de horária, fica até o final que você terá essa informação. Obrigadão aí e aproveite o nosso conteúdo. A pergunta, fui traída? Só que assim, tem um contexto na pergunta. Qual é o contexto? O namorado da moça ficou uns 3 dias sumido, tá? 3 dias, grave os 3 dias. E com esses 3 dias, ela queria saber se durante esses 3 dias o namorado traiu ela. Basicamente isso. Então, vamos lá. De novo, vamos olhar para a pergunta. Passo 1. Olhe para a pergunta. Meu namorado sumiu por 3 dias e eu quero saber se nesses 3 dias eu fui traído. Detalhe, ela está perguntando sobre um evento que passado. Então não é um evento futuro, beleza? Então o que é que você tem que observar? As nuances, os movimentos têm que ser anteriores. Não pode ser de agora. Agora ela não sabe de nada. Não faz a menor ideia, inclusive. Vamos lá. O que acontece aqui? Quem é o namorado dela? Ela quer saber, não é sobre ela, não é sobre o pai, o tio, o irmão, primo, ela quer saber sobre o namorado. O namorado dela é quem? Manda aí. Quem é o namorado dela aí nesse mapa? Deixa eu botar o mapa maior. Quem é o namorado dela? Bom, a Ana botou Marte. Bom, não é Marte não, hein? O Cadu falou 7. Depois sei não. O Breno já foi experiente aí, hein? Sol ou Saturno. Muito bem, tá? Mas vamos fazer o seguinte. A técnica mais tradicional é usar o regente da 1, a gente dá 7. A gente faz outra técnica, que é do Sol, ou seja, usar o significador natural. O significador natural do homem no mapa é o Sol. A gente usa o significador natural quando os regentes não dizem nada. Vamos primeiro olhar, e como disse a Débora e a Tatiane, vamos olhar Saturno primeiro, porque Saturno é o regente de Capricórnio. O Daniel confundiu aí, Daniel. Vênus não rege a 7 não, tá? Quem rege a 7 é Saturno. Saturno. Aqui é Capricórnio, é símbolo de Capricórnio aqui, ó. Parece com touro, mas não, tá? É Capricórnio. Então o regente é Saturno, tá, gente? Saturno rege a casa 7, então Saturno é o namorado dela, beleza? Bom, Saturno tá aqui de boas. Primeira coisa que a gente pode observar é o signo em que ele está. O signo de Peixes, ele é o quê? Qual é a relação que os planetas têm em Peixes, tá? Júpiter fica domiciliado. E o que é que Júpiter simboliza? Júpiter simboliza a igreja, filosofia, viagens, religião. Se a cliente está perguntando se o namorado dela traiu, eu acho muito difícil que ele esteja pensando, né, esteja envolvido com essas coisas, inicialmente falando. Porém, Peixes também não é só domicílio de Júpiter, mas Peixes é exaltação de Vênus. Então, Saturno exalta Vênus. Saturno olha Vênus com grandeza, com, nossa, né, exagera Vênus. E Vênus simboliza o amor, simboliza sexo. Então a gente sabe que ele tem algum interesse, algum sentimento por isso. Mas mais ainda, se a gente quer saber um evento passado, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar qual foi o último aspecto que Saturno fez. Saturno agora está fazendo um aspecto aqui com o nodo norte e o nodo sul. Isso aí é irrelevante. A gente não quer saber do agora, a gente quer saber o passado. Então, qual foi o aspecto anterior que Saturno fez? Então, primeira coisa, para você entender isso, identificar isso logo de cara e ser rápido. Existem 4 tipos de aspectos, beleza? Primeiro aspecto é o trígono. Segundo aspecto é o sextil. Terceiro aspecto é a quadratura. E o quarto aspecto é a oposição. Então vamos lá. Tem algum planeta aqui que possa estar oposto a Saturno? Você olha de cara, você vê que Saturno está de um lado e o outro lado está totalmente vazio. Se Saturno está em Peixes, para alguém fazer oposição a Saturno, teria que estar em Virgem. Teria que ter alguém aqui em Virgem. Então a gente vê claramente que não foi isso. Segundo ponto, quadratura. Quadratura é um ângulo de 90 graus. É uma cruz, um ângulo de 90 graus, uma coisa cortada, beleza? Se você traçar uma linha de Peixes para o outro lado, você vê de Peixes para Virgem. Se você cortar no meio, você vê que os signos que fazem quadratura com Peixes é Gêmeos e Júpiter, e Sagitário. Em Gêmeos, você tem Vênus, que está a 0 graus. Vênus vai fazer quadratura com Saturno, quando Vênus chegar a 3 graus aqui. Vênus chegando a 3 graus, porque Saturno está em 3 graus de Peixes. Se Gêmeos faz um ângulo de 90 graus, faz uma quadratura com Peixes, quer dizer que para Vênus fazer essa quadratura perfeita, ela tem que estar no mesmo grau que Saturno. Então,
Saturno está em 3 graus de peixes e Vênus está a 0 graus de gêmeos. Quer dizer que quando Vênus fizer 3 graus, ela vai estar fazendo 90 graus com Saturno. Perfeito. Vai estar no ângulo perfeito de 90 graus. Só que isso aí é um aspecto futuro. Eu não estou procurando isso. Você tem a Lua em Sagitário. Opa, a Lua aqui é um candidato. Por quê? Porque a Lua está num signo que faz quadratura com Saturno. Só que olha só, ela está a 28 graus. Tá vendo? A Lua está a 28 graus em Sagitário. Quer dizer que para ela fazer aspecto com Saturno, ela tem que retroceder. Ela tinha que 25 graus para trás. Ou seja, menos 28, menos 25, dá 3 graus. Ou seja, ela tem que voltar. Ela teria que ter voltado 25 graus. Ou seja, Saturno fez um aspecto com a Lua 25 graus antes dela. 25 graus, beleza? Só que Marte, aqui agora, quadratura, a gente vai para um trígono. Sextil, a gente não precisa nem olhar, sabe por quê? Porque o mapa já tá mostrando. O mapa já tá mostrando sextil aqui, ó. Essa linha aqui, ó, tá vendo? Que tem enfim, esse... Não é um jogo da velha, esse nome agora, meu Deus. Essa estrelinha aqui é um sextil, tá? É um sextil. Então, a gente já tá vendo que Saturno já está fazendo sextil só com esse. Então, é outro aspecto que a gente desconsidera. Outro aspecto que a gente pode olhar é um trígono. Agora a gente vê aqui, ó, 4 graus, o nodo sul, fazendo um trígono com Saturno. Mas isso a gente não quer olhar. A gente quer olhar aspecto anterior. Será que existiu um trígono anteriormente aqui? Como é que a gente olha isso fácil, Yuri? Como é que eu olho de forma bem fácil isso aqui? É só saber o seguinte. Um planeta faz trígono com o outro quando eles estão no mesmo elemento. Saturno está onde? Signo de água. Então, um outro planeta só pode fazer trígono com Saturno se estiver algum planeta em signo de água. Então, opa, Escorpião não tem nada. Tem um nodo aqui, mas aqui não é relevante. O nodo a gente só considera conjunção. Ou ele fazendo conjunção a uma casa, ou conjunção a um planeta. Em Câncer tem Marte. Opa, então temos Marte aqui. Marte, no momento, está em 8 graus. Beleza? 8 graus. Saturno está em 3 graus. Quer dizer o seguinte, o trígono aconteceu quando Marte estava em 5 graus. Ou seja, 3 graus anteriores. A Lua fez o aspecto com Saturno depois que Marte já tinha feito o aspecto. Então quer dizer que Marte foi o último aspecto da Lua, de Saturno. Tá? A Lua fez o aspecto, depois Marte fez. Por quê? Pela velocidade da Lua. Então a Lua, quando ela entra no signo, ela leva um dia nesse signo. Então a Lua fez um aspecto e depois Marte fez um aspecto recente aqui, ó. Tem 3 graus que ele fez o aspecto. Então quer dizer o seguinte, o último aspecto de Saturno foi com Marte, que foi um trígono, beleza? Então, vamos olhar. Saturno é o namorado, certo? Quem é que Marte é no mapa? Lembra da pergunta. Meu namorado ficou 3 dias sumido, tá? Ficou 3 dias sumido, certo? E eu quero saber se ele me traiu. Então, Marte, se Marte for o último aspecto de Saturno, então quem é que Marte representa? Quem foi que o namorado encontrou, tá? Pela última vez. Temos aqui a casa 10 em Áries. Casa 10 é o trabalho. Para a pergunta faz sentido? Acredito que não. Ela quer saber sobre a questão sexual, regente, né? Ou o que quer que seja. Sexual, amante, qualquer coisa. Pudesse indicar isso. Mas Marte também rege a casa 5. Casa 5 tá cortando em Escorpião aqui, ó. Então, você tem o namorado que exaltou, está exaltando os prazeres, que é Saturno em Peixes. O último aspecto que ele fez foi com o regente da casa relacionado ao sexo. E foi em 3 graus anteriores. Lembra de ontem que eu falei? Quanto tempo o salário melhora? Em 4 graus. Ah, Yuri, esses graus simbolizam quanto tempo? Não sei dizer, o contexto me dá. Então, quando eu respondi essa questão do salário, falei, ó, pode ser 4 meses, 4 semanas, não sei se você já pediu, inclusive. Se ela já pediu, poderiam ser 4 horas. Eu sei que em 4 graus, o salário dela no mapa melhora. Então, significa que em 4 partes de tempo, o salário dela melhora. Essas partes podem ser dias, meses, horas, depende do contexto. Nesse caso, eu sei o contexto, que foram 3 dias que o cara ficou sumido. E em 3 dias anteriores, Marte, que é a casa relacionada ao sexo, putaria, diversão, encontrou Saturno, que é quem? O namorado dela. Então, muito provavelmente, sim. Se ela me veio me perguntar sobre o namorado que sumiu, que ela não teve contato, e ela tem dúvida se o cara traiu ou não, e o mapa mostra que o cara encontrou com sexo, não foi com ela, obviamente, foi com outra pessoa. Hein? Agora, você consegue ter noção de quem poderia ser, mas não é fácil observar e eu acho que é detalhar demais o mapa. Mas, por exemplo,
certo? Saturno está em Peixes. Então, Peixes ama Júpiter, certo? E exalta Vênus. Júpiter rege que casa aqui no mapa? 9 e a 6. Então, 6. Se ele for um mega hiper pervertido, ele pode ter feito sexo com o cachorro dele, com a galinha, não sei. Dá uma de Lula aí, sei lá, não sei. Mas eu acho que não se aplica. Pode ser uma empregada. Acontece, tem uns caras aí que traçam a empregada, que é o regente da 6. A casa 6 são servos também, empregados, pessoas que trabalham pra gente. Então, se ele tiver, e se ele sumiu por causa disso, ele pode ter realmente tido uma relação com o empregado. Mas Júpiter também rege a 9. 9 aí podem ser pessoas religiosas em geral, que eu acho meio difícil, já que ele não estava em ambientes religiosos, e também pode ser, certo, professores, professoras. Uma outra possibilidade é Vênus. Só que aqui Vênus é o seguinte, Vênus rege a 4. Quais são as pessoas que são significadas pela 4? O pai. Aí teria que ser um caso, sei lá, de quase pedofilia, o pai comendo ele aí, eu não sei. Eu acho muito difícil. Então a gente descarta essa opção. Mas tem uma outra opção que Vênus representa, que é a casa 11, que pode ser amiga. Então pode ser que ele estava interessado, exaltando uma amiga aí, etc. Questões, né, atributos sexuais dela. E aí pode ter sido com ela. Eu dei essas possibilidades para ela e ela falou, descobriu lá e tal, que realmente tinha sido traída. O namorado tinha realmente feito, né, de relação com ela, com a amiga dela. Uma amiga dele, na verdade, perdão. Então, olha só, você viu que não é só olhar o mapa e ver os signos e os planetas. Você tem que ter um pouco de bom senso. Pô, se o cara exalta Vênus, ele tá interessado em Vênus, quem Vênus representa? Pô, Vênus pode ser o pai dele. Porra, não, acho que ele não fez sexo com o pai dele. É muito difícil. Mas, ó, Vênus também representa os amigos. Então pode ser um amigo que esteja na jogada aí. Inclusive, se você olhar o mapa, lembra que eu falei que Vênus faz quadratura com Saturno em 3 graus? Indicaria que posteriormente ele ia encontrar essa amiga de novo, entendeu? Certo? E olha, Vênus está na triplicidade de Saturno, ou seja, Saturno tem afinidade com os signos de ar. Vênus está em Gêmeos. Então ele dá dignidade a Saturno. Não é como um domicílio ou exaltação, mas é alguma dignidade. Quer dizer que a pessoa em si está gamada no cara dela, tá? E Saturno exalta Gêmeos. Exalta Vênus. E ela vai encontrar em 3 dias de novo. Isso é um detalhe extra da horária que eu nem falei, porque não estava relevante, mas, em alguma medida, a horária mostra isso também. Então entra. Por isso que eu falei aqueles pontos iniciais, lá no começo, olha, os erros do astrólogo horário e tal, você pode falar demais, você pode abrir o jogo demais, etc. Exatamente, Gustavo, o repeteco aí. Vai ter o repeteco aí, tá? Vai ter o repeteco, tá? Vai ter o repeteco. Mas não era necessário falar isso pra ela. A não ser que ela perguntasse. Se ela me perguntasse, vem cá, pode acontecer de novo? Eu falaria sim. Provavelmente 3 dias. Aí, não sei como é que tá a situação, 3 horas. Vai ter um repeteco aí. Os dois se amando e se encontram. Então dá pra entender muita coisa. Dá pra destrinchar muita coisa. Mas o ideal é que você fale aquilo que é o essencial.